Olá, meu amigo! Olá, minha amiga! Sexta-feira, que beleza, né? Dia 26 de setembro, estamos na 25ª semana do tempo comum. Esta é a nossa palavra de fé. É muito bom estar ao seu lado. Hoje vamos meditar com Lucas, capítulo 9, dos versículos 18 a 22. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: Quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: Uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: E vós? Quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém. E acrescentou: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Meus irmãos, eu quero hoje dar continuidade à pregação que eu comecei ontem, falando de substituirmos a perplexidade pela conversão. O evangelho que nós estamos ouvindo hoje é a continuidade desse texto. E para entendermos bem o que eu vou dizer aqui, se você não ouviu o evangelho de ontem, eu te aconselho a retomar, pegue aí no Spotify, no YouTube, mas não dê esse passo de ouvir a pregação de hoje sem ouvir a de ontem. Eu dizia que é necessário substituirmos uma fé de emoção, que nos deixa apenas perplexos, por uma conversão autêntica, rompendo com as estruturas de pecado que estão à nossa volta e tomando a decisão de uma ruptura com aquilo que nos leva a pecar. E para isso precisamos identificar as causas do pecado. O porquê ainda não saímos de uma fé de apenas uma emoção exterior para uma fé de profundidade, de discípulo. Vejam que hoje no Evangelho, Jesus faz uma pergunta aos discípulos: Quem dizem que eu sou? Primeiro, os discípulos dão a resposta da multidão, dizendo que ele era João Batista, ou seja, um profeta, ou mais um dos profetas que tinha ressuscitado. Ou seja, a multidão ainda não respondia como discípulo. Eles ainda estavam apenas perplexos, emocionados por tudo aquilo que Jesus fazia. Então Jesus pergunta aos discípulos: E vós, vocês que estão comigo, vocês que comem comigo, vocês que passam tempo da vida de vocês comigo, quem eu sou para vocês? Imediatamente Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Ou seja, Pedro reconhece que Jesus é o Messias. Mas prestem atenção, logo na sequência Jesus diz a Pedro, proibindo que ele dissesse isso para alguém, que eles contassem isso, que ele era o Cristo. Essa reprimenda de Jesus sempre me chamou muito a atenção. Por que Jesus tinha proibido que eles contassem que ele era o Cristo? Por que eles não podiam divulgar para todos os cantos que eles estavam conhecendo o Messias? É simples, porque a cruz ainda não tinha chegado. Os discípulos ainda estavam apenas aderindo ao Cristo dos milagres, das curas, da multiplicação dos pães, das belas pregações, mas os discípulos ainda não tinham passado pela cruz. Os discípulos ainda precisariam amadurecer, sair de uma fé de perplexidade, de emoção, de apenas alegrias e vitórias por aquilo que eles estavam vendo com os próprios olhos, para uma fé de subida de Calvário. Os discípulos ainda estavam perplexos, mas não estavam convertidos, não estavam prontos. E por isso Jesus dá uma grande explicação. É preciso que o Filho do Homem, em primeiro lugar, sofra, seja rejeitado, morra e ressuscite. O discípulo só se forma quando o caminho da cruz está completo. Vejam, isso também é na nossa vida assim. Se ficamos apenas ao lado do Messias da perplexidade, daquele que nos emociona, que nos faz irromper de alegria, que nos faz chorar de emoção, ainda não estamos no caminho da cruz.
Se Jesus para nós é apenas alguém que atende às nossas demandas de afeto e não aquele que provoca em nós mudança de vida, talvez esse Jesus que nós acreditamos, no fundo, seja apenas uma imagem das nossas próprias carências. Isso é muito forte o que eu estou dizendo. É preciso sair da perplexidade. É preciso trocar uma fé de oba-oba, de fogo de palha, de emoção, pela fé de discípulo. Aquela que é provada na cruz, na contrariedade, nas adversidades, nas dificuldades da vida de comunidade, no sofrimento de construir algo juntos, nas dificuldades de suportar o temperamento uns dos outros, na dificuldade de ser rejeitado, na dificuldade muitas vezes de sofrer por causa do Evangelho, de lutar até o fim para vencer um vício, de lutar até o fim para vencer uma vida de maledicência e de fofoca. Por construir juntos, isso só se faz em comunidade, um projeto de reino que acontece aqui do nosso lado e não numa imagem ilusória distante que talvez vemos nas redes sociais. Sim, é preciso, para ser discípulo, superar a fé das redes sociais apenas e senti-la no dia a dia com os nossos irmãos de comunidade. Se a nossa fé está apenas no território da perplexidade, talvez estamos fazendo apenas a nossa própria vontade. Talvez o Cristo seja só um personagem distante de quem falamos para nos regozijarmos. Cristo é muito mais do que isso. O Senhor quer se revelar para nós também no sofrimento e na dor. E para ser verdadeiros discípulos, não há outro caminho do que aquele que leva a Jerusalém, o lugar do Calvário. Por isso, meu irmão e minha irmã, para ser discípulo, rompa com a fé da emoção e da perplexidade. Rompa com aquilo que é superficial, pois sem sermos profundos, não dá para seguir Jesus. Que Deus nos ajude a sermos comprometidos com o reino e a acompanharmos Jesus até Jerusalém, o lugar da cruz. Deus abençoe o seu final de semana. Participe na sua comunidade, porque é ali, junto aos seus, junto àqueles que Deus colocou do seu caminho, que a cruz acontece. Um abraço e até a próxima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.